Beleza, pessoal. Chegamos então à parte 3 dessa nossa aula 5 de administração geral, para você que está começando do zero. Já não tão do zero, né? Já estamos na aula 5, são 6 encontros. Na verdade, temos essa e mais um para a gente terminar aí o nosso conteúdo programático, né? Pois bem, na aula de hoje a gente está falando de estrutura organizacional. A gente terminou o segundo bloco falando dos grandes tipos básicos de estrutura organizacional. São os 5 tipos mais básicos e ao mesmo tempo mais cobrados em prova, né? Então a gente viu o tipo de estrutura em linha, o tipo ou chamado de linear também, o linha staff, depois o funcional, depois o matricial e por último o em rede. Os 3 primeiros eles são típicos de situações de maior rigidez. Então eles são estruturas, como a gente chama, estruturas mais mecânicas, mais adequadas para situações em que o ambiente muda pouco, portanto a organização também não precisa se adaptar de uma forma muito rápida e frequente. Por outro lado, o matricial e principalmente o em redes, a gente está falando de modelos mais orgânicos, que são modelos mais flexíveis, mais capazes de se adaptar, então eles são adequados para ambientes onde os desafios mudam com uma certa frequência e com uma certa velocidade, ou seja, são ambientes mais dinâmicos, mais turbulentos que exigem adaptação. A gente terminou exatamente falando da estrutura em rede. Como eu prometi para vocês, a gente vai falar da estrutura em rede em mais detalhe agora. Não no ponto de vista de acrescentar mais informação, mas de explicar melhor aqueles pontos do final do bloco para que a gente possa assimilar isso de uma maneira mais tranquila. A gente tem a ideia de organização funcionando em rede. Eu posso pensar dentro de uma organização ou pensar fora da organização, ou seja, uma rede de várias organizações. Por exemplo, é relativamente fácil pensar numa cooperativa de artesãos, por exemplo, ou de pescadores funcionando em rede. Cada um é uma unidade realmente autônoma, nenhum é chefe do outro, e eles se unem sob a forma de um contrato, de um pacto, para realizar uma determinada tarefa. Assim como eu posso fazer uma rede de política pública, onde eu vou ter vários atores diferentes atuando de uma forma coordenada para entregar um resultado, onde um também não é chefe do outro. Tem uma divisão, um compartilhamento da autoridade e da responsabilidade numa rede. Como eu disse, é mais difícil da gente visualizar isso dentro de uma única organização, ou seja, pensar numa empresa estruturada em rede. Mas existem algumas organizações que tentam se aproximar desse modelo de rede formando redes de equipes, ou seja, a ideia de você criar equipes autônomas que trazem gente de diferentes áreas funcionais da organização, que tem uma grande liberdade, uma grande flexibilidade para atuar, e com isso garantir maior flexibilidade para a organização. E você pode remodelar as equipes, você rompe com essa ideia de que cada um é de um tipo de departamento. Não, cada um forma equipes específicas, com objetivos e metas específicos, com autonomia para perseguir esses objetivos e metas, e aí a cobrança é muito mais em torno de resultados e dos compromissos que cada equipe estabelece em função dos seus objetivos. A estrutura em rede ela tende a ser muito flexível, exatamente porque você pode fazer o rearranjo das equipes em função das necessidades que aconteçam. Então, as equipes tendem a ser multifuncionais, ou seja, não são especializadas em uma área específica, elas têm pessoas especialistas de diferentes unidades, mas justamente por causa disso, em conjunto, aquela equipe ela tem uma multifuncionalidade. Isso permite à organização, aquela mesma equipe, fazer diferentes tarefas, cumprir diferentes missões, e você consegue fazer o rearranjo de uma forma mais fácil. Você pode extinguir equipes, criar novas formas de interação entre as equipes, então isso dá grande flexibilidade para a organização, daí porque esse modelo é utilizado com tanta frequência quando você tem uma situação de grande turbulência ambiental. Como eu disse para vocês ao final do segundo bloco, questões sobre redes têm caído com cada vez mais frequência. Isso tem acontecido justamente porque a gente tem cada vez mais desafios de ambientes cada vez mais competitivos, dinâmicos, turbulentos, que exigem modelos de organização mais complexos e mais capazes de responderem a essas demandas, não é? Então, o modelo em rede ele se tornou cada vez mais importante, tanto do ponto de vista da administração de empresas quanto do ponto de vista da gestão de políticas públicas. Então, se você for pensar tanto no setor privado quanto no setor público, o modelo de redes ele é relevante, e aí daí porque as bancas de concurso passaram a utilizar com cada vez mais frequência os modelos em rede em suas questões de prova, né? Então a gente vai fazer questões de prova. No quarto bloco a gente vai mostrar como é que essa questão de redes pode ser especificamente explorada dentro desse contexto. Bom, volta aqui para a tela só para lembrar uma coisa que eu tinha dito para vocês. É que alguns modelos de organização estão baseados exatamente em redes de equipes de trabalho, não é? Então só para conceituar a diferença
entre grupo de trabalho e equipe de trabalho é para a gente lembrar sempre disso, né? Ou seja, um grupo de trabalho ele interage basicamente para compartilhar informações e tomar decisões para cada membro alcançar o seu desempenho na sua área de responsabilidade. Por outro lado, uma equipe de trabalho, ela gera uma sinergia positiva por meio do esforço coordenado. Ou seja, os esforços individuais devem resultar em um nível de desempenho maior do que a soma das contribuições individuais, justamente por causa do conceito de sinergia positiva que decorre do esforço coordenado. Então, a ideia de uma equipe de trabalho é que eu tenho competências complementares dos diferentes indivíduos que compõem essa equipe, para que eu possa somar essas competências, coordenar esses esforços e alcançar os resultados mais elevados possíveis a partir da coordenação desses esforços. Ou seja, do ponto de vista de uma equipe de trabalho, não é tão importante o resultado individual, o mais importante é o resultado coletivo que é alcançado pelo conjunto da equipe. Então, quando eu falo de uma rede de equipes, eu estou pensando em várias equipes, cada uma com essas características que a gente está vendo nessa tela, ou seja, a ideia de cada uma dessas equipes eu tenho indivíduos com competências complementares, ou seja, equipes multifuncionais que podem executar diferentes atribuições, assumir diferentes responsabilidades, que se comunicam entre si e que têm o objetivo geral de alcançar as grandes diretrizes da organização com mais autonomia de gestão, não é? Então, essa é a ideia. Bom, só para a gente finalizar essa parte da estrutura organizacional, quero mostrar para vocês aqui isso que eu tenho falado ao longo da aula, ou seja, a existência de um modelo mecânico e vou virando a tela de um modelo orgânico. Não se preocupem, eu vou voltar. Então, como a gente viu, a gente tem estruturas organizacionais que são mais adequadas a ambientes mais estáveis e a gente tem estruturas organizacionais adequadas a ambientes mais dinâmicos, não é? Então, isso leva a gente a dois tipos básicos de modelo, ou seja, um modelo de organização mais mecânica, mais mecanicista, que é adequado para ambientes mais estáveis. E um modelo mais orgânico, que é voltado para estruturas mais flexíveis. Então, volta para a tela. Então, vamos pensar em cada um desses modelos, né? Então, o tipo de modelo, que é o modelo mecânico ou mecanicista, ele é, claro, adequado a ambientes mais estáveis, onde o trabalho é mais especializado, os papéis são mais bem determinados, as tarefas tendem a ser padronizadas, a hierarquia ela é mais reforçada, eu tenho a autoridade mais centralizada e controles burocráticos fortes. Então, quando eu penso nas estruturas organizacionais do tipo linha, na estrutura linha staff ou linha assessoria, e quando eu penso na estrutura funcional, eu estou falando tipicamente de modelos essencialmente mecânicos, que são adequados a esses ambientes estáveis. Eles tendem a ser mais eficientes em ambientes estáveis. Por outro lado, se eu for pensar, o modelo matricial ele é um modelo de transição do modelo mecânico para o modelo orgânico, e o modelo em redes ele é tipicamente orgânico. Então, ele seria adequado a ambientes mais turbulentos, onde as equipes são multifuncionais, exercem, portanto, papéis mais complexos e mais dinâmicos, que exige uma integração mais complexa, ou seja, os papéis, justamente por eles serem pouco definidos, serem mais multifuncionais e mais dinâmicos, a integração também é mais difícil. Ou seja, ele é mais eficaz para esse tipo de ambiente, ou seja, ele é uma questão de eficácia, ele funciona melhor em ambientes turbulentos, mas essa integração ela é complexa. A autoridade tende a ser descentralizada, levando a uma maior autonomia das equipes e, portanto, os controles burocráticos são mais fracos, ou seja, existe grande espaço para que cada equipe faça da sua maneira, o que importa é alcançar os resultados e não tanto perseguir o cumprimento de normas, de padrões burocráticos de controle, não é? Então, como a gente viu, se a gente for pensar do ponto de vista das estruturas que a gente viu linha, staff e especialização, que são tipicamente mecânicos. O modelo em redes, que é tipicamente orgânico. No meio do caminho está justamente a estrutura matricial, ou seja, ela é menos mecânica e caminha na direção de ser mais orgânica. Ela não é tão orgânica, tão flexível quanto uma rede, mas ela é muito mais flexível do que os modelos, por exemplo, funcional, né, onde eu tenho um alto grau de especialização. Então essa é a ideia da gente pensar a diferença das nossas estruturas, dos tipos básicos de estrutura, em função da sua maior ou menor rigidez, da sua maior ou menor capacidade de adaptação e, portanto, da sua característica ser mais mecânica ou mais orgânica, não é? Então, essa é
é a ideia básica. E essa ideia de ser um modelo mais mecânico ou mais orgânico faz uma referência àquilo que a gente viu lá na nossa primeira aula, quando a gente falou de teorias administrativas e a gente falou da abordagem contingencial. Vocês bem se lembram, quando a gente fala da abordagem contingencial, a ideia é: eu não tenho uma melhor resposta para todos os problemas. Ou seja, não existe um melhor modelo de organização que valha para todas as organizações em todas as circunstâncias. Ou seja, o melhor modelo, a melhor estrutura, a melhor forma de gestão, isso tudo varia conforme as circunstâncias que a organização enfrenta, conforme as suas contingências. Essa é a ideia da abordagem contingencial. Então, a abordagem contingencial vai dizer: olha, se o ambiente for muito estável, a gente vai sobreviver melhor com uma organização mecânica. Se o ambiente for muito dinâmico, ele vai sobreviver melhor com uma organização do tipo orgânica, ou seja, mais flexível e mais capaz de se adaptar. Então o modelo contingencial vai reconhecer que, como a maior parte das organizações atuam em ambientes muito competitivos, muito dinâmicos, cada vez mais acelerados, cada vez mais turbulentos, que exigem cada vez mais capacidade de adaptação, é cada vez mais importante a adoção de modelos orgânicos que permitam a organização se adaptar às suas circunstâncias, ou seja, seguir de uma forma mais rápida essa ideia de se adaptar às contingências, especialmente às contingências ambientais. Bom, só a título de ilustração, e é importante a gente trazer essa ideia porque isso vai ter algum impacto para a gente aqui, existe a aplicação desses princípios de departamentalização, ou seja, a ideia da divisão do trabalho e da definição de estruturas, ela se aplica à administração pública. Mas eu preciso fazer uma observação para diferenciar de algo que vocês aprendem lá no direito administrativo. Vem aqui para a tela para eu explicar isso. Lá no direito administrativo, você aprende que a administração pública ela é dividida numa parte chamada administração direta, onde existem os órgãos, sejam eles do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, e existe uma administração indireta, onde existem as entidades, que são, claro, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No caso dos órgãos, são todos de direito público, enquanto as entidades, a gente tem autarquias que são de direito público, algumas fundações de direito público, e abaixo da linha tracejada, algumas fundações de direito privado, e as empresas públicas são de direito privado e as sociedades de economia mista são de direito privado. Apesar disso, todos esses elementos, todos esses órgãos e entidades compõem a administração pública. E a linha tracejada vertical divide aquilo que não é administração pública, mas que atua em cooperação com a administração pública, que é o chamado setor público não estatal, ou seja, que atende o interesse público, mas não pertence ao Estado. Então são as entidades paraestatais, como as OS, como as OCIP, como o Sistema S, não é? Então lembre disso, isso não é administração pública. Pois bem, quando eu olho para a administração pública, eu sei que o Estado tem, por meio desse aparelho estatal, ou seja, da burocracia estatal, uma quantidade enorme de tarefas e de atribuições de responsabilidades a cumprir. Daí a ideia de eu dividir primeiro em administração direta e indireta e depois, claro, formar uma vasta rede de vários e vários e vários órgãos, de várias e várias entidades que, por sua vez, se dividem em diferentes unidades administrativas. Dentro do conceito do direito administrativo, a gente aprende o seguinte, que existe uma coisa chamada desconcentração e existe uma coisa chamada descentralização. A gente sabe que a desconcentração ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, ou seja, eu pego a União e divido ela em vários ministérios. Esses ministérios são órgãos, eles não têm personalidade jurídica própria, cada um desses ministérios, da Fazenda, da Educação, da Saúde, do Transporte, das cidades, todos eles são ligados, eles são simplesmente órgãos criados dentro de uma mesma estrutura, portanto, eles são criados por meio do processo de desconcentração. Por outro lado, quando eu vou criar pessoas jurídicas diferentes, eu estou criando uma administração indireta, descentralizada, onde eu tenho as entidades. E claro, se eu pegar uma entidade qualquer, por exemplo, uma autarquia, ela tem uma estrutura interna onde eu crio vários órgãos, por exemplo, as suas diretorias, as suas superintendências, as suas gerências, aí eu volto para fazer um processo de desconcentração, ou seja, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, pessoal, aqui a gente enxerga dentro do conceito do direito administrativo a ideia de desconcentração e a ideia de descentralização. Essa distinção que você aprende lá no direito administrativo vale exatamente nesse âmbito.
ou seja, no mundo do direito administrativo. Quando a gente está falando da administração geral, o sentido geral de você definir as organizações, dividir o trabalho, definir a estrutura e dar algum grau de descentralização, a gente está falando de uma forma genérica, ou seja, tanto o processo de desconcentração do direito administrativo quanto o processo de descentralização do direito administrativo correspondem ao conceito geral de descentralização que a gente utiliza na ciência da administração, ou seja, serve para você dividir o trabalho, distribuir e delegar responsabilidades, autoridades, atribuições para que diferentes unidades possam executar o objetivo comum no caso dessa organização que é o Estado. Então volta para a tela, o que a gente está dizendo é os conceitos do direito administrativo, de desconcentração e de descentralização, os dois correspondem ao conceito único da administração geral de descentralização. Não é? Então essa é a ideia. Esses dois que a gente está vendo aqui, ou seja, tanto a desconcentração quanto a descentralização, que são conceitos do direito administrativo, correspondem ao conceito mais geral de descentralização da administração geral. Ou seja, são formas de você criar as estruturas, portanto, organizar o aparelho do Estado para que ele possa perseguir, então, os resultados para a sociedade, ok? Bom, pessoal, com isso a gente encerra o que eu queria falar para vocês sobre estrutura e agora eu vou aproveitar e falar para vocês uma coisa que está ligada a essa ideia, ou seja, a partir do momento em que eu divido o trabalho na organização e defino a minha estrutura organizacional, eu preciso pensar em formas de coordenar os esforços desses grupos, ou seja, eu preciso entrar um pouco na função dirigir, mas para isso eu preciso de um processo chamado processo de comunicar, ou seja, a gente precisa entender os fatos mais básicos da comunicação organizacional para eu pensar no funcionamento adequado dessa estrutura. Então, a partir do momento em que eu vou compartilhando e distribuindo a autoridade, descentralizando as tarefas, eu preciso criar mecanismos para integrar, mecanismos para coordenar os esforços. Então, vamos falar do principal desses mecanismos, que é a comunicação organizacional. Bom, o primeiro ponto é que a comunicação que interessa para a gente é a comunicação que no ambiente organizacional ocorre entre pessoas. Não é? Então, quando eu falo entre unidades, bom, mas é entre as pessoas que existem naquela unidade. E para a gente interessa, no âmbito desse estudo, entender a comunicação como um mecanismo de integração nas organizações. Ou seja, quando eu falo de organizar, eu falo de dividir. Ou seja, de dividir todo o trabalho em diferentes unidades organizacionais. Quando eu falo em comunicar, eu falo em integrar. Então, ao mesmo tempo que eu preciso dividir para organizar o meu trabalho, eu preciso comunicar para fazer com que todo esse conjunto atue em direção a objetivos e metas, ou seja, uma visão de futuro comum. Então, a comunicação é um elemento central para o bom funcionamento e para a integração de uma organização, e quanto mais complexa a organização é, quanto mais dividido o trabalho é, maior a necessidade de uma comunicação eficiente para garantir o bom funcionamento dessa estrutura, não é? Do ponto de vista da estrutura organizacional, a comunicação ela pode ser vertical ou lateral. A vertical vai ser sempre entre diferentes níveis hierárquicos, seja para baixo, seja para cima. Então aqui é o exemplo da comunicação vertical de cima para baixo e aqui o exemplo de comunicação vertical de baixo para cima. Além disso, claro, eu tenho no âmbito de um mesmo nível organizacional, eu tenho as chamadas comunicações laterais, também conhecidas como comunicações horizontais. A gente sabe que numa organização tradicional muito rígida, a comunicação vertical ela tende a acontecer com mais frequência, né? Ou seja, as ordens do chefe e depois os subordinados reportando ao chefe o que aconteceu. E você tem pouco espaço para comunicações laterais. Hoje em dia, o consenso é você tem que estimular as comunicações horizontais, ou seja, comunicações de mesmo nível, focada no trabalho para que você alcance resultados, né? Então, existe aquela ideia de que se você não preencher o espaço de comunicação entre os indivíduos do mesmo nível com informações ligadas aos objetivos da organização, esse espaço vai ser utilizado para redes de rumores, redes de fofocas, ou seja, com uma comunicação desalinhada com os objetivos da organização que podem gerar conflitos e concorrer para a não realização dos objetivos da organização. Então, um problema do administrador é como é que eu ajudo a estimular a criação de fluxos produtivos horizontais de comunicação. Como é que eu rompo com a lógica da comunicação exclusivamente vertical e valorizo os fluxos horizontais de interação, de troca de conhecimento, de troca de informação, de compartilhamento de objetivos e de ação integrada para alcançar os resultados, não é? Então volta para a tela. Então temos esses dois parâmetros. Bom, vamos pensar em algumas funções da comunicação, não é?
no ambiente organizacional. Ela serve para informação, ou seja, a comunicação tem a função de repassar informações para a tomada de decisões entre os diferentes níveis hierárquicos. Além disso, a comunicação serve à função de controle. Toda organização tem hierarquias e orientações formais e informais que controlam o comportamento dos funcionários. A comunicação formal de controle refere-se às regras formais comunicadas verbalmente ou por escrito, e a comunicação informal de controle refere-se às regras não verbais. Ou seja, você utiliza a comunicação para dizer o que deve ser feito, para medir o que foi feito, para comparar e tomar decisão. Então a comunicação serve para informar, mas serve também para permitir o controle, não é? Bom, além disso, a comunicação vai ser utilizada para motivar os indivíduos. Então, quando você estabelece metas e quando você fornece feedback sobre os progressos, você está utilizando a comunicação para motivar e reforçar o comportamento desejável dos funcionários. Além disso, eu posso pensar na comunicação também como uma utilidade de expressão emocional, ou seja, para várias pessoas o grupo de trabalho é a fonte primária de interação social, de maneira que as pessoas se utilizam no grupo para expressar os seus sentimentos, as suas satisfações ou insatisfações e as suas necessidades. Então, dentro de uma única organização, o processo de comunicação pode atender essas diferentes funções que a gente está vendo, ou seja, a ideia de informar, a ideia de controlar, a ideia de motivar, a ideia de garantir a expressão emocional dos indivíduos dentro de uma mesma organização. Não é? Então a gente sempre tem que levar essa ideia de que a comunicação ela é essencial para executar essas funções. E lembrando, né, pessoal, que eu falei lá no início da aula, primeira tela da aula de hoje. Quando a gente pensa que o administrador ele planeja, organiza, dirige e controla, todas essas funções administrativas elas exigem o uso da comunicação. Ou seja, não tem jeito de eu planejar de fato e tornar esse planejamento efetivo sem comunicar. Não tem jeito de eu definir uma estrutura, disponibilizar os recursos e integrar essa estrutura se eu não tiver comunicação. Não tem jeito de eu liderar, de eu coordenar, ou seja, de eu dirigir os meus indivíduos, as minhas equipes e as minhas unidades sem a comunicação. E não tem como eu controlar sem comunicação, ou seja, sem informar o que deve ser feito, sem saber o que aconteceu e sem comunicar as minhas ações corretivas. Ou seja, todo o processo administrativo que envolve tomada de decisões, que envolve escolhas, que se baseiam em informações e interações entre os indivíduos, acontece baseado num processo de comunicação. Ou seja, processos de comunicação ineficientes levam a organização a resultados ruins. E um ponto chave nessa história é que, quando a gente diz assim, tem um problema de comunicação na organização, isso não quer dizer que o problema é da assessoria de comunicação, não faz sentido pensar nisso. Ou seja, a assessoria de comunicação ela serve para dar algumas orientações técnicas, como todo órgão de staff, mas ela não consegue executar todas as funções de comunicação. Ou seja, a execução de um bom processo de comunicação dentro de uma determinada estrutura é responsabilidade de todo mundo naquela estrutura. Então a comunicação organizacional tem que ser uma preocupação de todos os níveis das diferentes áreas funcionais, de todo mundo que trabalha dentro de uma organização, ok? Bom, volta para a tela para a gente ver o modelo clássico de processo de comunicação, não é? Bom, a gente vai partir dos elementos mais básicos, né? A ideia é, existe alguém que quer transmitir uma mensagem. Esse é a fonte primária da comunicação, o chamado emissor ou transmissor. E existe alguém para quem ele destina essa mensagem, o chamado receptor, que é o destinatário da mensagem. Pois bem, existe então uma mensagem a ser transmitida. Precisa haver um código e esse transmissor precisa codificar a mensagem para então, uma vez que ela seja codificada, ela ser transmitida. A mensagem flui por meio de um canal de comunicação, existem vários canais, até que ela é recebida pelo receptor. Ele então interpreta essa mensagem, ou seja, decodifica a mensagem, supostamente entende a mensagem e para se completar o processo de comunicação eu preciso ter o feedback. Ou seja, é a partir do retorno que o receptor dá que o transmissor tem certeza de que aquela mensagem foi corretamente transmitida e não foi atrapalhada por nenhum tipo de ruído que pode interferir no processo de comunicação, não é? Então, essa é a ideia. Esses são os elementos que compõem o processo de organização e essa sequência que compõe um ciclo, ela precisa ser conhecida. Ou seja, várias questões de prova exploram, primeiro, os elementos da comunicação, que são esses que a gente basicamente está vendo aqui, e a sequência lógica do processo, ou seja, pensar esses elementos numa sequência lógica. Lembrando sempre que o feedback faz parte, é ele que fecha o ciclo de comunicação, ok? Então, pensando aí nos elementos, sintetizando, eu preciso ter um transmissor e um receptor, alguém que quer falar, alguém para ouvir.
um canal de comunicação por onde vai fluir a minha mensagem, preciso ter as atividades de codificar e transmitir, depois de receber e decodificar, e o feedback fechando o ciclo. Não é? A partir daí, então, você consegue estabelecer o processo de comunicação como um todo. Bom, falando em barreiras à comunicação, ou seja, elementos que podem fazer com que esse ciclo não funcione de uma maneira adequada. Então, alguns pontos, e a maior parte dessas barreiras aqui está ligada justamente à figura do transmissor, ou seja, o indivíduo que quer falar. Então, erro comum, escolha de canais inadequados. Então, por exemplo, imagina que você precisa mandar uma mensagem para os funcionários de uma grande organização. Olha, eventualmente, se você manda por e-mail, você vai atingir um determinado grupo que tem acesso mais frequente a e-mail. Imagina que você quer comunicar com os motoristas da organização. Os caras normalmente não estão acessando o computador, eles ficam o tempo todo na rua dirigindo, e talvez eles não consigam ver à noite, não consigam ver no dia seguinte, ou seja, é um canal inadequado de comunicação com aqueles motoristas, então não adianta você utilizar. Então, eventualmente, você vai escolher canais de comunicação que são inadequados, e aí você vai criar um problema no processo de comunicação. Então, essa escolha tem que ser feita por quem vai transmitir a mensagem, ou seja, pela figura do transmissor. Ele tem que escolher o canal adequado para a comunicação que vai ser estabelecida com aquele destinatário. Ou seja, ele precisa entender para quem ele quer mandar a mensagem, escolher o canal mais adequado em função daquele receptor. Volta para a tela. A mesma lógica serve em torno da linguagem que você vai utilizar. Então, a escolha de uma linguagem, tem que ser adequada ao seu público-alvo. Você quer ver um exemplo clássico disso? É pensar em político, né? Pensa lá, olha, quando o indivíduo, que é o político, ele está falando para os seus correligionários, ele vai falar com uma determinada linguagem. Não é só o conteúdo do que ele fala, mas o tipo de linguagem que ele usa para se expressar. Pega aquele mesmo político, imagina que seja o presidente da República. Ele fala de um jeito quando ele está falando em cadeia de televisão. Ele vai escolher uma linguagem adequada para fazer uma comunicação oficial para a população. Ou ele está num fórum internacional, ele vai fazer um discurso para uma plateia internacional, que tem uma visão, ele vai falar de um jeito. Aí ele está no palanque falando para determinados públicos, vai falar de um jeito. Vai fazer uma apresentação para grandes empresários, vai escolher um tipo de linguagem adequada. Então você muda não só o conteúdo da mensagem em função do seu público, mas também a forma como você se expressa, ou seja, a linguagem que você utiliza. Então volta para a tela. Então, além de escolher o canal certo, você tem que escolher a linguagem certa, senão você vai incorrer em barreiras que vão impedir o bom funcionamento da comunicação. Outra barreira também ligada ao transmissor é a limitação de expressão relacionada às emoções, ou seja, por algum tipo de sentimento ou de emoção, o transmissor não consegue emitir a mensagem exatamente como ele gostaria de transmitir. Então, isso é uma limitação clássica. Outro ponto grave também ligado ao falante da nossa história, que é o transmissor, é a desatenção ao feedback. Ou seja, ele não se preocupar com o retorno que o cara vai dar. Ou seja, aquele indivíduo que fala e não quer saber se o outro entendeu ou o que o outro pensa do que ele falou. Então, essa despreocupação com o feedback é uma falha grave, não é? Ou seja, não preocupar com o retorno. Depois, a percepção seletiva. Então, isso está mais ligado à figura do receptor. Então, todas essas primeiras aqui estavam ligadas à figura do transmissor, a percepção seletiva está ligada à figura do receptor, que é aquela situação em que, olha, a pessoa fala uma coisa e o indivíduo entende do jeito que ele quer. Então, ou seja, ele faz uma interpretação ligada às suas experiências, às suas emoções, aos seus sentimentos, às suas necessidades, e ele capta da mensagem o que interessa a ele. Não é conscientemente ou não, mas ele capta de uma forma seletiva. Então isso é percepção seletiva. Todo mundo já passou por isso, né? Você fala para alguém uma coisa, a pessoa entende do jeito que ela quer. Não é? Então essa é a ideia da percepção seletiva. E por último, pessoal, volta para a tela, uma outra voltando aí à figura do transmissor, que é a filtragem. Ou seja, você tem um conjunto de dados para transmitir. E aí um conjunto de informações para um receptor. E aí você filtra. Ou seja, você escolhe quais vão passar e quais você não vai mandar. Ou seja, você escolhe o que você fala ou não. Então, ao selecionar, você está fazendo a filtragem, não é? As pessoas fazem isso com frequência também no ambiente organizacional. Bom, decorrente desses tipos de barreiras e dos diversos ruídos, a gente tem 3 tipos clássicos de falhas que a gente vai utilizar para encerrar esse bloco, que são a sobrecarga, a omissão ou a distorção. Ou seja, 3 tipos clássicos de falhas de comunicação. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, a sobrecarga.
Ocorre quando a fonte envia uma quantidade de informação superior à capacidade de processamento do receptor. Ou seja, o destinatário não será capaz de receber e decodificar de forma adequada a mensagem, tornando a comunicação ineficaz. Então, a quantidade de informações é excessiva. Então, pensa bem, se esse indivíduo está falando para outros dois, pode ser que ele transmita a mesma quantidade de informações, para um seja adequado, para um haja sobrecarga. Então isso está ligado à capacidade de processamento que o receptor vai ter. E esse cara que está falando, o transmissor, ele tem que perceber se ele está incorrendo em sobrecarga por meio do feedback. Okay? Para desacelerar e adequar então o fluxo de informações. Uma segunda falha clássica é a falha da omissão. Ocorre quando a mensagem transmitida contém lacunas. Nesse caso, o conteúdo desejado irá chegar ao receptor, mas não todo, ou seja, nem todo o conteúdo chega, limitando a eficácia do processo de comunicação. Ou seja, eu tenho lá uma quantidade, um bloco de informações a passar, eu não consigo passar algumas informações e, portanto, existe uma omissão. E, por último, o processo de distorção, que ocorre quando a mensagem chega à fonte, mas por alguma razão ela chega distorcida, ela chega alterada, então ela chega diferente do que foi enviado. Ou seja, não há lacunas como na omissão, mas sim desvios de significado, ok? Bom, e aí, pessoal, várias questões de prova exploram exatamente essa ideia de você saber não só que existem essas três falhas clássicas, a sobrecarga, a omissão e a distorção, mas saber identificar conceitualmente o que é cada uma delas, ok? Fica com essa mensagem final. Então assim a gente encerra o nosso terceiro bloco e a parte teórica. A gente volta no quarto bloco para resolver questões de provas aplicadas a esses assuntos, ok? Até daqui a pouco, turma.